Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando neste domingo, seria o 32º domingo do tempo comum, mas neste domingo a liturgia cede lugar à festa da dedicação da Basílica do Latrão, Basílica de São João de Latrão. Primeiro vamos entender o que é a Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão é a catedral da Diocese de Roma, né? Como nós costumamos dizer, de onde o Papa nos preside na caridade, né? A Igreja, mãe de todas as igrejas, né? Sede de todas as igrejas, ou melhor, mãe, né? De todas as igrejas, de onde provém, onde nasceu, digamos, o conceito de igreja-templo, né? Praticamente, vamos assim, pensar. Claro que nós temos diversas outras realidades mais antigas do que a Basílica de Latrão, né? Mas seria o primeiro espaço público de culto da nossa igreja, né? Lembrando que nos primeiros séculos os cristãos celebravam nas catacumbas, celebravam nas casas das pessoas, né? Das famílias, por causa da perseguição dos cristãos. E quando então o imperador Constantino cede liberdade de culto aos cristãos, por simpatia também, pela sua conversão e simpatia ao Papa daquela época, doa então o Palácio do Latrão, né, chamado, né, toda aquela região aqui em Roma, para ser então a morada, a residência oficial do Papa, e também ali constrói-se a primeira das igrejas, a primeira das catedrais, vamos assim chamar. Não sei se estou assim me atrapalhando na explicação, mas só de uma maneira bem pedagógica, vamos assim pensar, para que possamos entender o que significa a Basílica do Latrão e a sua importância, portanto, para toda a Igreja Universal, né? O Papa, ele reside depois do Acordo do Latrão chamado, né? Reside no Vaticano, mas é ali onde tem a Basílica de São Pedro. Porém, ele tem a sua catedral mesmo, é a Basílica do Latrão, não é a Basílica de São Pedro, né? Apesar da importância, né, da Basílica de São Pedro, tudo mais, a catedral da Diocese de Roma é a Basílica de São João de Latrão. Muito bem, então, o que nos orienta, o que nós podemos pensar então na liturgia deste domingo? A liturgia deste domingo tem a opção da primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, a segunda leitura tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e depois o Evangelho segundo São João, né? Um detalhe é que a Basílica de São João, por isso se chama Basílica de São João de Latrão, né? Porque é dedicada a São João Evangelista e a São João Batista, aquela igreja, né? Por isso tem esse nome, né? Enfim, o que podemos entender de toda essa celebração, de toda a liturgia deste domingo? Primeiro de tudo, por que celebrar a dedicação de uma igreja, de um templo? Não sei se você já teve a oportunidade de participar da dedicação de uma igreja. É muito bonito o rito, né? Tem um momento específico onde o bispo, sobre o altar, coloca, né, uma vasilha com brasas e depois coloca-se incenso ali, né? E aquela fumaça que sobe, impregna melhor em todo o templo, né? Toma conta de toda a igreja, né? Mostrando assim que no simbolismo da prece dos fiéis que sobe do altar, que partem do altar, do sacrifício para junto de Deus. Toda vez que a gente usa incenso na igreja, tem esse simbolismo, né? De mostrar visivelmente, através dos sentidos também, do olfato, né? Da audição ali, quando você faz os barulhos com o turíbulo, né? Então o incenso ele tem toda essa perspectiva de dizer, olha, a nossa prece sobe a Deus. Mas todo esse simbolismo da dedicação da igreja é para mostrar que aquele lugar, que aquelas realidades são diferentes, são santas, são santificadas. Que o templo agora, que aquele espaço, aquele ambiente
não é mais um ambiente qualquer. A partir daquele momento, tornou-se um ambiente voltado à oração, voltado à prece. A dedicação de uma igreja, ela tem essa importância sublime, de fato, na vida eclesial. Se a sua igreja, a sua paróquia não foi dedicada, talvez precise conversar, com o bispo, com o padre, para fazer a dedicação da igreja. Não sei como é que está, se está em construção. Fazer a dedicação, mostrar que aquele ambiente não é um ambiente qualquer. E para nós cristãos católicos, de modo particular, nós católicos, a igreja ela representa não simplesmente um lugar onde a gente vai para se encontrar, vamos assim dizer, mas ela é um ambiente sagrado, é o lugar específico para o encontro com Deus. Tudo isso baseado no templo antigo, na visão do lugar diferente, do lugar sagrado de onde Deus habita. É a casa de Deus, como nós dizemos. Por isso, quando entramos numa igreja, nós fazemos a genuflexão, ou fazemos uma reverência, fazemos o sinal da cruz. Se o Santíssimo está ali na igreja, fazemos então a genuflexão, descendo o joelho até o chão, o sinal da cruz na entrada, na saída. Ou seja, mantemos um respeito, um ambiente de respeito, porque ali é um espaço dedicado exclusivamente a Deus. Ou deveria ser, pelo menos. Muitos lugares pelo mundo afora, infelizmente, a igreja tem feito ritos de reparação e, como alguns gostam de chamar, de desdedicação. Não sei nem se existe essa palavra, mas um rito no qual a igreja diz, olha, esse ambiente a partir de agora, retirado os elementos religiosos, retirado aquilo que é mais sagrado, torna-se agora um ambiente comum, um ambiente, não vou dizer totalmente pagão, mas um ambiente que já não serve mais ao culto, porque não tem quem o frequente mais. Então são igrejas aqui na Europa, muitas e muitas igrejas pela decadência de fiéis. Isso é algo triste. São igrejas belas, são ambientes todos decorados, com vitrais bonitos. Algumas ainda conservam ali o vitral, conservam alguns elementos que se remetem ao cristianismo. Porém, no nosso tempo de descristianização, esta é a palavra, foi se perdendo inclusive o senso do sagrado. Isso me dá uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, neste domingo, de nós meditarmos um pouco, mesmo que brevemente, sobre isto. Como nós temos perdido o senso do sagrado, o senso do divino na nossa vida, nas nossas coisas. Já não mais nos prendemos aos elementos que nos levam a encontrar-nos com Deus. Muitos e muitos católicos já não têm mais nem mesmo a cruz em suas casas. Antigamente, construía-se oratórios belíssimos dentro das casas, com a imagem do santo padroeiro daquela família, acendia-se velas, fazia-se novenas, tinha as orações. Anualmente se celebrava o dia do santo com uma devoção muito profunda. Hoje, nós nem lembramos mais o dia do santo, nós nem lembramos mais daquilo que é sagrado. Nós não temos nem mesmo o santo de devoção, nós não temos mais nem mesmo o senso do sagrado. Quantas e quantas vezes entramos na igreja e saímos como se estivéssemos entrando em qualquer ambiente. Entramos na igreja como se estivéssemos entrando talvez num parque, num lugar comum. Eu me lembro, irmãos e irmãs, de uma realidade quando fiz missão numa cidade da minha diocese, na beira da praia, que às vezes as pessoas vinham do jeito que estava com a roupa de praia e queria adentrar a igreja com roupas de baixo, com roupas de praia. Queria porque queria, brigava até com a gente que impedia a pessoa de entrar. O que nós entendemos por igreja? Acho que essa é uma pergunta que deve ser feita para nós neste domingo. O que nós entendemos pelo edifício igreja? Porque compreender que nós somos igreja, que somos templos vivos do Senhor, que devemos ali viver uma vida reta, viver uma vida santa, muito bem, isso é uma verdade.
mas falta de nós o elemento externo. Falta de nós o elemento que nos identifica como cristãos. E muitas vezes este é representado pelas igrejas. Em muitas e muitas cidades, as igrejas eram colocadas na parte mais alta, ou construía-se uma torre para que se pudesse destacar no ambiente, para que de longe pudesse avistar a igreja. Na minha cidade, no extremo sul da Bahia, quando a gente chega na cidade, logo que se avista, a primeira coisa que tem é a igreja imensa no alto. Então, ou seja, era colocada a igreja em destaque. Mas nós, nesses últimos tempos, temos tirado inclusive o elemento externo. Já não faz mais sentido para nós. Muitos e muitos se perderam nisto. Basta você observar nas pessoas que usavam distintivos. E digo isso com tristeza, inclusive entre nós padres. Já não usamos mais nem mesmo aquilo que nos distingue, que nos identifica, que nos faz ser elementos de santidade. A roupa que muitas vezes levamos, não só o modo como que agimos, mas a maneira com que nos portamos, claro, isso é importantíssimo, mas aquele elemento externo que te identifica, meu irmão sacerdote, que te identifica, minha irmã religiosa, aquele elemento que diz, olha, ali tem um cristão. Nós temos perdido isso aos poucos. As igrejas cada vez mais sendo construídas como verdadeiros galpões, sem qualquer elemento que remeta ao sagrado. Não se pensa mais numa estrutura eclesial onde aquele que observa pensa, ali está sendo construído um templo. Não tem mais essa visão de templo, infelizmente. A visão agora, ela é, infelizmente, digo comum e repito a palavra, ela é simples e puramente funcional. Então, ou seja, deve servir para adequar, para acomodar, para que a pessoa não se sinta ali desconfortável pelo calor, pelo frio. Deve pensar nos elementos de climatização, de iluminação, naqueles elementos todos externos que mexem simplesmente com aquilo que é puramente humano e esquece de fazer com que aquele ambiente se torne diferente. Muitas e muitas igrejas têm sido construídas como verdadeiros anfiteatros. Você entra na igreja, é um ambiente como qualquer outro, que pode a qualquer momento ser desfeito e ser reaproveitada a estrutura, transformando num salão, num bar, numa estrutura de um café, num restaurante. Porque tudo aquilo que era elemento religioso já não precisa mais. Porque com a desculpa de que o que vale é ser e não manifestar. As duas realidades devem andar lado a lado, devem estar juntas, devem manifestar-se uma só e mesma realidade, querido filho, querida filha. No Evangelho de hoje, o Senhor traz uma palavra muito cara para nós no Evangelho segundo São João. Diz o Senhor, o zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, qual é o zelo que nós estamos tendo com as coisas de Deus? Qual é o cuidado que estamos tendo com as coisas referentes ao Senhor? Nós temos agido simplesmente de forma individualista, porque se eu devo manifestar só o que sou por dentro, eu posso cair num fechamento tal que ninguém será capaz de olhar, ninguém é capaz de olhar o seu interior. A pessoa só vai conceber você quando você manifestar-se exteriormente, seja pela sua fala, seja pela maneira de portar, seja pelas suas vestes. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, refletir sobre tudo isto. Por isso, neste domingo em que celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, suplicamos então a misericórdia do Senhor para que nós possamos também manifestar exteriormente aquilo que cremos no nosso íntimo, no nosso interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Um bom domingo a todos, um bom domingo à sua família. Deus abençoe imensamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.